E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nação FC, onde falaremos das principais notícias desse dia, incluindo o Yuri Alberto do Corinthians se desculpando pela cavadinha que deu errado no final de semana. Craque Neto detona o próprio Yuri Alberto devido a essa cavadinha e chama ele de irresponsável. E por fim, polêmica entre Rogério Ceni e Abel Ferreira depois da vitória do Bahia contra o Palmeiras. Tudo isso e muito mais, sempre de forma direta e sem enrolação. Então, para não perder nada, apenas inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, já que temos vídeos todos os dias só com o melhor do mundo do futebol. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei, já que isso apoia demais nosso trabalho aqui no Nação FC. Bom, na primeira notícia desse vídeo, vamos falar sobre Yuri Alberto, que viveu uma noite intensa e de muitas emoções no clássico entre Corinthians e Flamengo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, se você não viu o jogo, ainda nos primeiros minutos, o atacante teve a grande chance de abrir o placar para o Timão, já que ele foi escolhido para uma cobrança de pênalti. Porém, na hora da cobrança, Yuri Alberto arriscou uma cavadinha, mas o goleiro Rossi não caiu e defendeu com tranquilidade, com a jogada gerando uma frustração ali na torcida e se tornando um dos momentos mais marcantes desse final de semana. Um jogador recebendo muitas críticas devido a essa tentativa, já que quando funciona a cavadinha é muito bonita, o jogador tem categoria, mas quando dá errado todo mundo cai em cima, com dessa vez não sendo diferente. Bom, após o apito final, Yuri se manifestou por meio de sua assessoria e pediu desculpas pelo erro, dizendo compreender as críticas. E o camisa 9 reconheceu que a escolha na cobrança foi equivocada, mas destacou o alívio por conseguir marcar um gol depois. De fato, no segundo tempo, o jogador recebeu um passe de Guinegão, driblou o zagueiro Léo Ortiz e finalizou com categoria na saída de Rossi, balançando as redes e encerrando um jejum de 4 meses sem gols, já que o último havia sido lá em maio pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Mas mesmo após esse pênalti perdido e alguma insatisfação ali no momento, a torcida do Corinthians continuou apoiando o jogador, com seu nome sendo gritado nas arquibancadas, e quando ele marcou, correu justamente junto dos torcedores, se emocionando com o apoio que recebeu. Mas apesar de Yuri Alberto conseguir se redimir ali no jogo, errando o pênalti, mas depois fazendo um gol, o resultado coletivo do Corinthians não foi o esperado e o Flamengo foi mais eficiente, vencendo por 2-1 na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, em um duelo que reforçou a disputa acirrada na parte de cima da tabela. Agora, o Corinthians volta a campo contra o Internacional nessa quarta-feira, às 7 da noite no Beira-Rio, e para essa partida, Dorival Júnior não poderá contar justamente com Yuri Alberto, que cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. E essa ausência aumenta a pressão sobre o elenco, que busca uma recuperação após essa derrota em casa. Bom, me diz aí, acha que Yuri Alberto fez o certo aí tentando essa cavadinha? Você gosta dessas coisas mais diferentes ou não? Na hora do pênalti tem que ir pra fazer o gol e não pra fazer uma gracinha ali, um gol bonito. Bom, ainda falando do clássico Corinthians e Flamengo e dessa situação aí do Yuri Alberto, como disse, a atitude dele de bater esse pênalti com a cavadinha não agradou a todos. E o ex-jogador e atual comentarista Neto, que é um dos maiores ídolos aí da história corintiana, acabou perdendo a linha durante a transmissão da partida em sua rádio, com ele se revoltando contra Yuri Alberto, chamando a cobrança de irresponsável, ridícula e um erro grave para o time, que já vive uma situação complicada no campeonato. Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, sabe? É ter um entendimento, é uma coisa ridícula. Em sua análise, Neto afirmou que o Corinthians é muito maior do que qualquer jogador e que atitudes assim não podem acontecer. Ainda mais de um atleta que recebe um alto salário e não vinha nem conseguindo ajudar em campo. Para Neto, essa falha deveria ser motivo de multa, cobrança no vestiário e até vaias da torcida. O goleiro já estava caído, ele errou. Quando você faz uma dessa e perde o jogo,
Você tem que ser multado. Com ele não perdoando nos palavrões para se referir a essa situação de Yuri Alberto. Bom, com tudo isso, a pressão ali sobre o Corinthians e também sobre Yuri Alberto deve aumentar bastante daqui pra frente, já que depois desse erro, o jogador precisará se redimir ali tanto com a torcida como com o próprio clube, que precisa se reerguer aí no Campeonato Brasileiro e pelo menos terminar em alta essa reta final do ano. Bom, de qualquer forma, eu quero saber de você aí, me diz o que achou dos comentários de Neto e da forma como ele analisou essa situação aí, esse pênalti perdido. Acha que ele está certo e realmente foi uma irresponsabilidade ou você acha que não? É uma situação que pode acontecer durante um jogo. Jogador que faz uma dessa tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem que ser chamado a atenção pelo presidente, a torcida tem que vaiar. Que é o Yuri Alberto. Bom, na última notícia desse vídeo, vamos falar sobre o confronto entre Bahia e Palmeiras, que deu uma polêmica ali entre os treinadores. Lembrando que os clubes se enfrentaram na Arena Fonte Nova nesse último final de semana. E no final, o Bahia acabou vencendo por 1-0, com essa vitória ganhando repercussão não apenas pelo placar, mas também pelas polêmicas fora de campo. Depois do apito final, o técnico Abel Ferreira fez duras críticas ao gramado do estádio. O treinador português afirmou que a condição do campo estava muito ruim, comparando até a um campo de rachão, e disse que isso teria atrapalhado bastante o estilo de jogo do Verdão. Estás preparado para jogar num campo com gramado? Estamos a falar futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. E além disso, o Palmeiras relacionou o estado do gramado às lesões de 2 titulares importantes, Lucas Evangelista e Piquerez, que deixaram a partida ainda no primeiro tempo com problemas na coxa e no joelho. Aí que começa a treta, já que Rogério Ceni não deixou passar as declarações do adversário. Lembrando que Rogério é o técnico do Bahia e em uma entrevista coletiva, ele rebateu Abel e disse que, na sua visão, o maior prejudicado pela condição do gramado foi o próprio Bahia. Rogério explicou que o Palmeiras utiliza muito o jogo direto, com lançamentos do goleiro Everton para os atacantes Flaco Lopes ou Vitor Roque, enquanto o Bahia procura trabalhar a bola desde a defesa, com passes curtos no chão. Então por isso, segundo ele, o campo pesado atrapalhou ainda mais o seu time e não o Palmeiras. Além disso, Ceni também comentou sobre as lesões dos jogadores palmeirenses, com o técnico não concordando que o gramado natural da Fonte Nova tenha influenciado nos problemas físicos, aproveitando para cutucar o rival, lembrando que o Allianz Parque tem grama sintética e, para Rogério, não faz sentido reclamar de contusões em um gramado natural quando a equipe já está acostumada a atuar em um piso sintético, que é muito mais perigoso. Eu acho que a cor do gramado estava muito feia mesmo, sabe? Tava feia a cor do gramado, realmente. Pro Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz ligação direta quase, né? Então, com essas polêmicas aí fora de campo, a vitória do Bahia sobre o Palmeiras acabou ganhando essa repercussão negativa, com esse embate aí entre os treinadores, uma coisa nada legal, e mais do que os 3 pontos, a rodada ficou marcada por esse confronto. Joga desde trás no chão. Então, para um time que põe mais a bola no chão, realmente o gramado, eu acho que o gramado, para nós também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas eu acho que atrapalhou muito mais para nós do que para eles. Isso com nós aqui do Nação FC, querendo a sua opinião. O que você pensa? Acha que Abel está certo e realmente o gramado ali do jogo entre Bahia e Palmeiras estava realmente lamentável, ou você acha que não? Que Rogério Ceni está certo e esse gramado em condições não tão boas acabou atrapalhando mais o Bahia do que o Palmeiras?